Após essa trajetória que você teve aí com a Manu, em seguida disso, a sua história aqui nas redes sociais até chegar hoje, no dia de hoje, porque você passou pela Meet, você saiu da Growth, entrou na Growth, Sim. saiu da Growth e retornou para a Growth. Como que foi essa trajetória até hoje, já nas redes sociais? Porque dali você tinha 10 mil inscritos, estava já tendo um reconhecimento legal, em seguida disso, teu Instagram voou, teu TikTok voou. Então, depois da Manu que começou a dar mais certo as coisas. Porque o pessoal achou que eu tava fazendo por hype, só que eu falei, cara, se eu quisesse por hype, eu escolhia outra pessoa, Virgínia Fonseca, alguma global. E eu acho que ia chamar a atenção. Pô, tem do nada um moleque dedicando vários vídeos pra uma pessoa. Ia chamar. Só que eu fiz porque eu gostava da Manu como pessoa. Sempre admirei ela, nunca fui uma pessoa muito apegada a acompanhar rede social, só que eu gostava do que ela fazia. Enfim, aí depois de tudo isso, eu comecei a fazer vídeos mais voltados a viralizar, a funcionar. Porque eu já postava de vlog, só que era tudo de 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos. Não era seguindo aquele padrão de 1 minuto e meio. Aí quando eu comecei a postar 1 minuto e meio, foi aí que, do nada, ganhando 100 mil seguidores em um mês, 200 mil. Teve um vídeo que eu ganhei 200 mil seguidores, cara. Com um vídeo só? Um vídeo só. Mano do céu. Que foi um vídeo que pegou 3 milhões. Nossa. Loucura. Então começou a viralizar muito, muito, muito. E quando eu peguei 200 mil seguidores, eu falei, pô, agora eu quero começar a trabalhar com marca. E algumas marcas já tinham me chamado, só que eu sempre quis trabalhar para a Growth. Sempre foi meu sonho de criancinha, porque em 2019 eu estava no evento da Growth, que foi o primeiro evento que eles fizeram presencial, que foi o Growth Day. Lá eu conheci o Gorgonoid, Caio Botura, foi o dia que anunciaram o Botura, Maxwell, todo mundo, os primórdios lá, o Leandro Twin, tava até o Tonioli lá no negócio, Sim. cara. Loucura. Então Onde foi esse evento mesmo? acho que foi em Pinheiros, se eu não me engano, foi num teatro. Aí eu queria entrar na Growth, aí, cara, eu fiz toda uma cartinha assim, enviando no e-mail do saque da Growth, mandei uma foto minha no Growth Day, mandei os insights do meu Instagram. Falei, ó, tem marcas me chamando, só que eu quero trabalhar com vocês, entende? Entrei de graça, tipo, padrão, 200 mil seguidores. Falei, não, vambora, só milão aí por mês. Rapidamente, o meu público me fortaleceu muito na Growth, então eu já comecei a ganhar um salário. E conversando com o próprio Eduardo, eu acho que ele fez isso meio que proposital, mas na época eu não tinha percebido. Mas quando eu falei que tinha uma época que eu parei de postar um pouco de vídeo porque estava muito puxado, porque eu estava na liderança e eu estava numa unidade muito difícil de lidar. Porque que liderança em Smart Fit, cara, depende muito da unidade que você pega. Tem unidade que é muito tranquila, porque é numa região de boa e tem poucos alunos. Agora tem unidade que, às vezes, dependendo da região, é muito cheia, é um público mais elite, difícil de lidar. Pô, Entendi. meu papel higiênico não é 2 folhas, troca aí pra mim, tá ligado? É difícil. Que rolê. Tipo uns Que rolezinhos rolê. desse. Então tava difícil pra eu postar vídeo e tudo mais. E do nada o Eduardo me mandou uma mensagem, eu só agradecendo ele, falei, pô, muito legal trabalhar com a Growth novamente, sonho de criança, é uma marca que eu admiro, é difícil. Eu tenho uma consciência que na Smart eu aprendi que você não pode venerar uma empresa, porque eu vejo que tem pessoas que sonham em aposentar numa empresa e às vezes são desligadas porque acaba não sendo mais útil, então eu não tenho essa concepção de endeusar uma empresa, porém a Growth sempre foi uma empresa que eu sempre admirei, sempre admirei. E nesse período o Eduardo do nada falou assim, ó, aumentei o seu salário, vamos cobrir o seu salário na Smart Fit. Cobriu. Aí eu me desliguei da Smart, foi em janeiro do ano passado, comecei a trabalhar na Growth e rapidamente eu fiquei muito feliz que eu tive um reconhecimento no meio. Eu acho que novamente foi aquela questão de eu saber me comunicar com pessoas mais velhas. E entrei na Meet, o pessoal da Meet me chamou para trabalhar na questão de roupas, conheci o Brandão, conheci todo mundo. Eu já fiquei muito grato porque o Brandão assistia meus vídeos, eu falava, caraca, que loucura, cara. Nossa. Tipo, pessoal que eu sempre assistia há anos, me assistindo hoje em dia. Eu achava um bagulho muito louco e eu ficava muito endeusado com aquele momento, sabe? Curtindo, parecia que estava em êxtase. Quando teve quando teve o Growth Nery aqui agora, que tava a Franciele, Diogo Montenegro, Renato Careno, eu entrei em choque, cara. Tipo, é difícil eu travar, só que naquele dia eu travei. Falei, caraca, olha onde que eu tô. Nesse telão, tava a minha foto com o Cariano, o Júlio, o Jovi, o Thales. Eu falei, caraca. Tipo, há pouco tempo atrás eu tava literalmente trocando papel higiênico no banheiro da Smart, sabe? E, enfim, e não tô falando que isso me torna melhor do que eu era antes. Só que eu tô vivendo algo que eu sempre assisti na tela do meu computador. É Então, uma fase da tua vida que tu falava, mano,
Como assim chegou assim, tá ligado? Eu vendo o Gnomo lá com o Toguro, Com a chance. sendo avaliado pelo Cariano e o Ramon lá na Mansão Maromba, e agora eu tô sentado aqui, então isso é muito louco, muito gratificante, que às vezes a gente vive a vida no automático e esquece que a gente tá vivendo uma vida que a gente sempre sonhou, sabe? Exato. Isso é muito louco. Então, voltando, eu entrei na MIT, tudo mais, e eu sou muito grato ao tempo que eu estive na MIT, porque a MIT tirou meu primeiro visto para americano, para poder viajar. Lá foi a primeira vez que eu saí de São Paulo, então eu nunca tinha saído do estado de São Paulo, porque, enfim, eu tinha minhas prioridades e como eu não ganhava tão bem, eu falei, pô, eu acho que eu não vou viajar, sabe? Isso é muito louco, porque eu achei que eu nunca ia viajar, mano, sabe? O cara já foi pros Estados Unidos, logo de cara. Então toma. minha primeira viagem foi em... Você foi pra Argentina, não foi? Foi. Na Argentina primeiro, né, eu vi. E é muito louco, cara, porque, na verdade, a minha primeira viagem oficial sozinho foi pra Santos. Eu fui de carro pra lá. E lá, cara, eu fui pra ver o nascer do sol em Santos. Cara, foi você que postou um vídeo, tinha um vídeo, eu lembro até hoje, que você falava que você nunca tinha saído de São Paulo, né? Foi. E eu fui pra Santos. Aí quando eu fui pra Santos, cara, tipo, eu me emocionei mais em Santos do que quando eu fui pros Estados Unidos. Porque eu falei, caraca, eu nunca achei que eu ia viajar na minha vida, mano. Legal. Porque quando a gente tá numa realidade que você tá ganhando um salário mínimo, ali eu parcelava meu celular em 12 vezes. Eu falava, e era 12 vezes e a mensalidade da faculdade. Meus pais ajudaram com alimentação. Então, tipo, você não se vê viajando, você não se vê tendo uma vida fora da sua rotina. Então, foi muito louco isso. Quando a MIT me proporcionou a minha primeira viagem internacional, que eu fui para Argentina. Foi muito legal, que eu fui com o Tenente Breno. Lá eu tinha conhecido o Tenente Breno antes, eu já zoava o Tenente Breno, falava permissão para sorrir. Sempre fui assim, eu sempre fui desprendido, já chegava zoando todo mundo. Tanto que o primeiro contato que eu tive presencialmente com o Brandão, eu já chamava ele de Célio. Fala Célio, tudo mais. E ele dava risada, porque o pessoal vê que a minha intenção não é diminuir a pessoa, é zoar, tirar uma onda. Brincar com respeito, né? Quebrar o gelo, tá ligado? Eu gosto de quebrar o gelo. Quebrar o gelo, literalmente. Na época que a Exato. gente chegou lá na Growth, cara, o cara vinha receber a gente todo dia, velho. Então, Gente boa pra caramba. eu quero quebrar o gelo, não é tipo só tirar um sarro, fazer uma graça. É quebrar o gelo, criar um ambiente legal, porque eu aprendi isso na recepção. Mano. Tipo, eu chegava, tava um cliente do meu lado aqui, aí chegava aí eu chegava no cara do meu lado e falava, ó, é esse cara que ficava falando de você pra mim o dia inteiro, falando mal, tá ligado? Aí o cara que chegava ficava assim, ó, caraca, o que eu fiz? Aí já quebrava o gelo. Já fazia uma amizade com os 2 clientes lá, porque essa era a minha ideia. Eu gostava muito de fidelizar clientes na minha academia. E como que você fideliza alguém num ambiente? Criando conexão com outras pessoas. Exato. Então eu fazia questão disso. E aí, acho que pode até falar da minha transição de marca já. Eu viajei para Argentina e depois da Argentina eu fui para Jericoacoara com a MIT. Eu tive a notícia que a MIT ia virar uma marca de suplementos. E isso me pegou muito de surpresa. Tipo, eu não esperava. Eu acho que eu fui, se não o primeiro, eu acho que o segundo influenciador a saber, logo após o Caio Botura. E eu não ia para a MIT, sabe? Eu não ia. Tanto que o Botura, eu acho que me ligou 2 vezes, tentando me trazer para a marca. O André com o Vinícius, que acho que vocês dois já conheceram. Sim, sim. Vieram para São Paulo umas 2 vezes tentando me trazer pro time. E quando eu falava, não, salário tal, não sei o que tal, não me casava, porque eu nunca estive na Growth por questão financeira, sabe? Apesar que eu ganhava bem na Growth e a MIT ia pagar bem, não era o salário que ia me conquistar. Só que aí, quando começou a falar muito sobre carreira, sobre profissional, eu comecei a ter que olhar mais uma questão racional e menos emotiva. Falei, cara, eu vou ter uma oportunidade de representar uma marca pela primeira vez. Porque uma coisa que eu fiz questão de fazer quando eu me desliguei da Growth foi eu liguei 3 vezes pro Eduardo, cara. Eu liguei 3 vezes para ele falando as minhas dores, o porquê que eu estava pensando em ir para outra marca. E deixei claro que não era um adeus. Porque independente de quanto tempo ia demorar, eu ia voltar. Porque é o que eu disse, eu tenho uma paixão, eu visto essa marca com tanto prazer. Tanto que o pessoal às vezes vai falar, caraca, pô, o salário do Rocade deve ser 1 milhão, porque ele fala com tanto gosto, mas não é. Porque eu já vesti a camisa desse time antes de ser um influenciador. Então, para mim, é um prazer hoje falar, pô, isso é raise pra caraca, isso é whey de 1 quilo pra caraca. Então, quando eu teve essa transição de marca, foi muito difícil para mim. Tanto que eu ligava pro Eduardo já com uma vontade de chorar, cara. Eu fiquei, caraca, o que eu tô fazendo, mano? E eu ia não com um pé para trás pra MIT, eu ia com 3 pés para trás. Porque eu falava, pô, tô deixando algo seguro, que é uma empresa que tá 10 anos no mercado, consolidada, uma empresa que eu amo, para apostar na minha carreira profissional.
Mas você chegou a pensar no ponto de, cara, se eu tô indo pra representar a marca, deve ser porque eu sou importante, Sim, tá ligado? então aí que vem a minha dor que eu falei pro Eduardo na época. Eu falei, Eduardo, hoje em dia eu sei que essa é a minha profissão e eu quero fazer jus a essa profissão. Eu preciso começar a olhar a longo prazo. E hoje eu vejo que eu não vou ser tão usado na Growth, porque a gente tem grandes nomes, grandes players na Growth. A Growth é o maior time que tem hoje e era na época que eu estava antigamente. E eu estando na Growth, o meu auge vai ser a sombra de alguém. Ser a sombra de um Cariani, ser a sombra de um Giga, ser a sombra de um Felipe Franco, ser a sombra de alguma dessas pessoas. E eu falei para ele, para mim não tem problema nenhum ser a sombra dessas pessoas, porque eles são incríveis. Cariani, Júlio, todo mundo que está na Growth, os mainstreams, vamos dizer assim, eles são incríveis. Eu não ligo de ser a sombra desses caras, porque eu não estou no nível deles. Só que eu falei, eu preciso começar a trabalhar para estar ao lado deles. Não, eu não quero que o meu auge seja um projeto com o Cariani. Eu quero que o meu auge seja um projeto junto com o Cariani, trabalhando ao lado dele. Não sendo, vamos dizer, um discípulo. E, como eu disse, não tenho problema nenhum de ser. Só que eu falei, eu preciso olhar a longo prazo que eu quero consolidar meu nome no meio. E talvez, representando uma marca, que a MIT era grande, né? Não tem como negar, seja o primeiro passo. Então eu fiz isso, entrei na MIT, foi muito bom o período que eu estive lá. Muito legal o relacionamento que eu tive com o André, com o Vini, sou muito grato por tudo que eu tive com eles, pela experiência que eu tive nas viagens, em lidar com campanha, em lidar com influenciadores, em lidar de uma forma mais direcional assim com processos logísticos de uma marca de suplementação, porque eu busquei os suplementos junto com o pessoal e até sofri um acidente de carro nesse dia, foi muito louco. Uhum. E enfim, só que aí teve todo o problema da MIT, que infelizmente teve que desligar todo mundo e só ficou o Capial. Acredito que o Capial ficou muito por conta da coleção que ele tem, que a Comum Frutas é a top 1 vendas na MIT. Cara, trava o site, né, mano? Não, o Capial ele é lendário nessa questão de drop que ele faz na Comum Frutas. Porque ele tem um designer lá que, mano, fala, dá os parabéns pro seu designer, suas roupas são muito foda. Então aí teve essa questão de sair da MIT, que eles desligaram todos os influenciadores. E no mesmo dia que eu fui desligado, cara, eu acho que deu 2 horas, o Eduardo me ligou, mano. Do nada, ele mandou uma mensagem, posso conversar com você? Não sei o quê. Eu não sei se ele me ligou, acho que, ou se foi mensagem. Acho que ele me ligou. Não, ele me ligou, isso. Aí eu falei, expliquei pra ele, ó, aconteceu isso, isso e isso, não sei nem como que você tá sabendo. Eu falei, tenho meus contatos e tudo mais. Aí ele só falou, ó, você não precisa falar nada, pode contar comigo. Então eu falei, caraca, que foda. Tipo, há pouco tempo atrás era eu mandando um e-mail de uma forma mais corporativa para uma empresa e hoje é o dono me ligando para me trazer de volta pro time. Então por isso que eu falei antes de o pessoal anunciar, a gente demorou para anunciar o desligamento. Porque foi época de Natal. Eu falei, galera, vamos anunciar tipo um pouco depois do Natal para evitar uma data festiva que é para ser feliz com uma notícia triste. Querendo ou não, o desligamento de uma marca, assim, é muito difícil para um influenciador, porque normalmente é o ganha-pão principal. E o que eu estava falando? Growth e tudo mais. Houve desligamento. Sobre a ligação do Eduardo. E eu falei para os influenciadores, a gente criou um grupo chamado Desempregados e Pelados, um negócio assim. Eu deixei claro para eles, falei, ó, agora é o momento ideal para vocês pensarem, respirarem e fazerem um desligamento digno, sabe? Não focando só em menosprezar, às vezes, alguma coisa ruim que aconteceu, mas também engrandecer o tempo que vocês estiveram lá. Porque essa ligação que eu recebi do Eduardo, eu tenho certeza absoluta, foi pela minha postura de como eu me desliguei na Growth na época. Eu fiz questão de ligar para ele, vídeo, olhar no olho dele, porque ele não estava aqui em São Paulo, falar, preciso pelo menos olhar para você e explicar o porquê que eu estou me desligando, o porquê que, enfim, agora eu estou me partindo, mas lá na frente eu quero, e deixar muito claro, em ligação de vídeo, eu falo para a galera, não manda mensagem para a pessoa, não liga só de áudio, porque um texto você pode interpretar de qualquer maneira, uma voz você também pode, agora o rosto, você não engana a pessoa. Não engana. Então eu liguei 3 vezes para o Eduardo, fiz um vídeo me desligando aqui, cara, eu não era um vídeo para viralizar, mas passou de 1.200.000, foi um vídeo muito louco, que até o outros como Maromba News postou, eu chorando, que não foi nem uma nota de desligamento, foi mais uma homenagem que eu fiz pela Growth, contando toda a minha história, minha trajetória na musculação e como a Growth estava envolvida nisso.
E tudo isso que eu fiz, esse cuidado que eu tive de me desligar na Growth, eu tenho certeza que isso foi essencial para o dono fazer questão de me ter de volta no time. Então eu falei pro pessoal da Meet, falei, ó, galera, faz o negócio com calma, não posta só uma foto, sabe? Eu acho triste quando a pessoa posta só uma foto, quando anuncia um patrocínio ou se desliga de um patrocínio. Porque essa foto que você está fazendo é o tamanho da importância que você tem na marca. Então quando você fala, ó, entrei aqui na Eats, posta só uma foto, você está falando que a sua importância na marca é do tamanho dessa foto. Então faz um vídeo, produz, faz um negócio legal, mostra a importância, o valor que você tem nessa parceria, ou mostra a importância que você tem no tempo que você teve com essa empresa. Então, fiz um vídeo de 9 minutos, editei, fiz toda uma questão de editar e eternizar ali aquele desligamento e falar a gratidão que eu tenho pelo tempo que eu estive lá. E é isso. Então, essa foi minha trajetória nas marcas e eu acho que esse período na Meet foi muito bom para mim, porque eu voltei para a Growth com uma outra imagem. Tipo, eu sou muito grato que o pessoal está querendo me usar muito no canal. Pessoas, quando eu desliguei da Meet, muitas marcas de roupa estão me chamando, querendo trabalhar comigo. Então eu sinto que o tempo que eu estive lá foi essencial para mudar a minha imagem. Não é só um influenciador, é um comunicador que pode representar fortemente uma marca. Aumentou o voucher, hein, pai? Aumentou Então, o voucher. Mas você entrou pela porta da frente e saiu pela porta da frente sendo muito grato. Muito né? tranquilo, Parabéns saí pela postura. Pô. e é isso. Muito grato. Eita. Hein? Minalba, sou fã da Minalba pra caraca. Minalba patrocina nós. Aí chegou junto também um Eats, galera. Energético zero, tá bom? Patrocina o Juventude Cash? Patrocina o Juventude Cash. Tem cupom? Cara, ainda não, mas já logo vamos ter cupomzinho lá na Eats, tá? Cupom Juventude Cash, hein? Ó, esse aqui vem com creatina, o meu. Que sabor é o seu? O meu é sabor maçã verde. Vou provar agora. Prova pra gente aí, ver se Vou tá. degustar. Deguste. Sommelier de energético? Sommelier de tudo. De whey da Growth, de Haze, de tudo. Quem tá na frente ali da foto? Olha quem tá na frente. É sardinha pra caraca, hein? Ó, It's nem me patrocina, mas parabéns aí, hein?